Nós vamos dar início à nossa escola, tendo uma palavra de oração e pedindo a Deus que nos abençoe nessa hora. Deixe seu áudio fechado e possamos prestar atenção, então. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez nós estamos reunidos como igreja, ainda que virtualmente. Pedimos agora que o Teu Espírito esteja nos conduzindo, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, através de todos os atos desta escola bíblica, Senhor. Desde já queremos agradecer pela vida da Elisandra, pedindo que o Senhor a abençoe, que o Senhor use seus lábios, sua vida, para edificar a nossa vida. Que Teu Espírito fale através dela aos nossos corações nessa manhã. Esteja conosco, nós pedimos a Tua bênção, dando-te graças em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, amados. Palavra de Deus, no Salmo 107, fala-nos o seguinte, eu vou ler os 9 primeiros versículos deste Salmo. Fala assim o Salmo: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre. O Senhor os resgatou? Proclamem em alta voz. Contem a todos que Ele os resgatou de seus inimigos. Pois Ele reuniu os que estavam exilados em muitas terras, do leste e do oeste, do norte e do sul. Eles vagavam pelo deserto, perdidos e sem lar. Famintos e sedentos, chegaram à beira da morte. Em sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou dos seus sofrimentos. Conduziu-os por um caminho seguro, a uma cidade onde puderam morar. Que louve ao Senhor por seu grande amor, pelas maravilhas que fez pela humanidade. Pois Ele sacia o sedento e enche de coisas boas o faminto. Que palavra preciosa, né? Escrita quase 1000 anos antes de Jesus vir, mas praticamente uma profecia daquilo que o Senhor iria fazer quando se encarnasse. E Jesus fez exatamente isso. Jesus é aquele que, por seu grande amor, né? Ele veio aqui a esse mundo e, como diz o texto aqui, esse amor é um amor que dura para sempre. E é por amor que o Senhor nos resgatou. E a pergunta que ele faz aqui é: o Senhor os resgatou? E talvez a pergunta que a gente tenha que fazer é: eu fui resgatado pelo Senhor? Eu me sinto resgatado pelo Senhor? Eu me sinto guiado e dirigido e cuidado e orientado pelo Senhor? Como é bom quando a gente se sente cuidado por um pai, né? Todos nós aqui fomos filhos e é bom ter um adulto conosco que nos orienta, que nos guia, ter um pai, uma mãe presente. E Deus é esse pai. Deus é aquele que se manifesta cuidando, nos dirigindo em nossas aflições, né? É aquele que nos livra. E apesar das dificuldades, nós não devemos sofrer. Esses dias eu estava falando alguma coisa no sentido de dor é inevitável, mas o sofrimento é uma opção, porque a gente não precisa sofrer. A gente sente dor, mas sofrer é uma opção. E como eu faço para não sofrer, pastor? É só descansar, que Deus está no controle. Por mais que as circunstâncias nos pareçam estranhas, por mais que as circunstâncias nos pareçam impossíveis de serem solucionadas, Deus está no controle. Deus está no controle. E a gente aprende muito na igreja isso, né? Seja feita a tua vontade. Então não temos que sofrer, mas temos que louvar a Deus. Está triste, louve. Está alegre, louve. Está passando por aflições, louve. Está tendo conquistas, louve. Em todo tempo que o louvor esteja nos nossos lábios e que nós possamos sempre dar glórias a Deus. Por isso o texto fala que louve ao Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que fez pela humanidade.
que nesta manhã nós possamos louvar a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Que Deus nos abençoe nessa hora. Nós vamos ver se a gente consegue liberar um louvor, né, para a nossa adoração. Pode ser que a gente não consiga, que a gente está com um probleminha técnico aqui. Conseguimos. Então vamos ouvir. Amém, glória a Deus. Minha casa e eu serviremos a Deus. Que momento precioso. Quero aproveitar agora que nós tivemos esse louvor, fazer mais uma vez um pedido a você. Se você toca um violão, se você canta dueto, quarteto, quinteto, e quer gravar um momento de adoração com a sua família, ou individualmente mesmo, faça uma gravação de um louvor, ou se você toca órgão, piano, gravar um hino, até um corinho. Você pode gravar, tá, a sua adoração ao Senhor, o seu momento de adoração a Deus, e nos disponibilizar, porque nós estamos, na verdade, montando um acervo com os nossos louvores aí, para utilizarmos em situações como essa que nós estamos vivendo. Então, eu quero fazer aqui um apelo, né? Eu tenho feito pedido e agora eu quero fazer um apelo aos músicos da igreja, tá? Que vocês reservem um tempo durante a semana para gravarem alguns louvores, alguns cânticos, tá? Com o Joe e a Eliane também cantam bem, podem fazer, né? E tantos outros aí
que tem esse talento. Eu não sei se todos sabem, eu estou começando a aprender a tocar violão. Comprei um violão essa semana, já estou com os meus dedos aqui já ardendo de ensaiar. Eu vou aprender a tocar violão e eu quero estar tocando aí, pelo menos nas quartas-feiras, quando a gente fica lá no culto sem ninguém para tocar. Então, eu vou aprender em nome de Jesus. Eu quero te desafiar também, tá? Não, sai da sua zona de conforto e se lance aí. Eu quero servir a Deus de alguma forma. Quer falar uma poesia? Antigamente o pessoal recitava muito poesia na hora do culto, né? Tem gente que sabe. Então, grava e manda para a gente, que tem espaço para você no culto, para você participar do culto. O culto a gente participa, né? A gente não assiste o culto, a gente participa de um culto, né? Então fica aí o meu apelo como pastor a você, né? O meu convite. Você quer fazer uma leitura bíblica também, de um salmo, de um texto que você gosta, grava isto e fala, pastor, eu fiz a leitura desse salmo, manda para mim, manda para o reverendo, manda para o reverendo Paulo e a gente vai disponibilizar, então, um jogral. Tá vendo? Tem tanta coisa que a gente pode fazer, tá bom? Fica aí o convite, então, fica aí o apelo, fica aí o desafio para você poder servir a Deus através dos seus dons, dos seus talentos. Amém? Nós vamos agora orar e por as pessoas, pelas necessidades. Vamos ouvir os irmãos que estão enfrentando lutas ou tendo um motivo de ação de graças, de louvor ao Senhor. Então, você libera o seu som, você fala o seu pedido de oração, qual é a sua necessidade, e a gente então vai estar orando. E depois desse tempo, eu vou pedir para o Maurício orar pela gente. Depois que os irmãos terminarem de trazer os seus pedidos, o Maurício então vai fazer uma oração intercessória pela vida dessas pessoas. Tá bom? Vamos, tá aberto, então os irmãos podem falar. Bom dia, irmãos, graça e paz. Eu peço oração por uma irmã na fé também, o nome dela é Vera. Há algum tempo atrás, ela passou muito doente, eu pedi oração na igreja por ela também. E essa semana ela também passou mal novamente, foi para a UTI. Aí ontem ela saiu da UTI e já está no quarto. Mas ela necessita de orações. Então vamos estar orando pela vida dela. O nome dela é Vera. Eu também quero fazer um pedido de oração. Semana passou, agora eu liguei para o reverendo Silas. Semana passada eu tinha ligado para ele, ele estava bem. Essa semana ele já estava com um probleminha na dicção, na voz. E até tinha convidado ele se ele queria trazer uma palavra para a igreja. Faz tempo que a gente não ouve, né? Então eu falei, pastor reverendo, o senhor quer trazer uma mensagem, quer falar, quer gravar uma mensagem? A gente dá um jeito aí. E ele então falou que ele estava com dificuldade da voz. Então vamos orar pela reverendo Silas. A idade pesa, a situação de saúde dele, depois que ele teve aquele probleminha, nunca mais se estabilizou bem, né? Mas a gente crê que Deus está no controle. Então não vamos nos esquecer de interceder pelo nosso querido reverendo Silas. Pastor, bom dia ao Fernando. Eu gostaria de agradecer a Deus, né, e também a toda a igreja pelo trabalho ontem da MASD, junto com a igreja. Amém. Glória a Deus por isso. Deus continue abençoando o ministério da MASD. Mais algum pedido? Então vamos orar então e colocar diante de Deus a vida de todos os irmãos, aqueles que não estão possibilitados de assistir por N razões, né? Muitos irmãos estão privados da participação do culto, porque por N razões não têm acesso à tecnologia para poder participar conosco. Vamos nos lembrar deles também em nossas orações. Maurício, você ora para a gente?
Você está sem som, Maurício. Põe som, libera seu som. Está eu? Está? Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ó Pai amado e misericordioso, nós te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, pelos esforços de todos aqueles que estão se propusendo aqui a trazer a palavra do Senhor para propagarmos o teu santo e bendito Evangelho. Ó Pai amado e misericordioso, nós te agradecemos também, Senhor, pelo dom da vida, Senhor, por aquelas pessoas que estão, mesmo distante de ti, estão te buscando, ó Pai. Distante, eu me refiro fisicamente, Senhor, mas online estamos aqui juntos, irmanados, no mesmo propósito, Senhor, de nos unirmos à tua fé salvífica. Ó Senhor, Pai amado, nós te pedimos, Senhor, pela Vera, Senhor, que tu restabeleça a sua saúde, Senhor. Te pedimos também pelo reverendo Silas, Dona Terezinha, e todos aqueles idosos da nossa igreja, como Dona Cacilda, todos aqueles que, seu Miguel, que ontem nós tivemos o prazer de vê-lo. Nós te pedimos, ó Pai, também, por as pessoas que estão necessitadas, Senhor, aquelas que estão no leito, Senhor, que tu afofe o seu leito e restaure a sua saúde. E também, Senhor, por aquelas pessoas que passam pelas doenças espiritual, para que tu restaure, Senhor, para que tu faça com que ela volte ao teu aprisco, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, por aquelas também que não têm condições de assistir essas aulas, e que tu assiste e encontre em seu lar na sua solidão, e que dê ânimos para ela. Abra suas veredas, Senhor, e tire todas as coisas ruins da sua mente. Nós te pedimos, ó Pai, também, pelas pessoas que necessitam e carecem da tua santa e bendita palavra, Senhor. Abre os seus caminhos, Senhor. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te imploramos, em o nome bendito do teu Filho amado Jesus, que verteu seu sangue por nós, pecadores, desde agora e para sempre. Amém. Amém, glória a Deus. Temos mais um cântico, vamos ouvir esse cântico, e em seguida vamos orar pelos nossos aniversariantes. Diga para os temerosos, não há nada a temer.
deu refúgio em meio à luta. O escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar, ele vem para te salvar. Digam cansado, o teu Senhor virá, ele vem para te salvar, ele vem para te salvar, ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor que te levantarás, ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor que te levantarás, ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor que te levantarás, ele vem para te salvar. Que bênção, né? Casal especial que nós temos aí na nossa igreja. O Marcos e a Amanda servindo ao Senhor através dos dons e talentos. Louvado seja Deus pela vida deles, que Deus abençoe. Vocês sabem que a Amanda está grávida, né? Está esperando um bebezinho aí. Vamos estar orando por ela, para Deus continuar abençoando a sua vida. Agora, nós vamos, os nossos aniversariantes da semana. Então, o Paulo vai colocar aí o nome dos queridos e depois o nosso presbítero Ricardo vai estar orando pelos nossos aniversariantes da semana. Amém? Vamos ver se a gente consegue ter o nome aí, senão eu passo aqui para vocês. Ah, tá indo, tá entrando. Então tá aí, ó. A Joyce, o Arthur, filho do reverendo Paulo. Hoje. O seu Jorge, Celi, o nosso querido Branco, Claudemir e a Manu. Estão aniversariando. Louvamos a Deus pela vida desses amados queridos. Nós vamos orar agora agradecendo. Ricardo, ora para a gente, louvando a Deus pela vida deles. Bondoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, Pai, queremos nesta hora, muito especial, em comunhão com a nossa amada igreja, com os nossos irmãos, mesmo distante, com saudades, nossos queridos. Queremos nesta hora, Pai, te pedir perdão dos nossos pecados e que o nosso clamor, a nossa oração chegue até teu trono de graça, Pai, pedindo misericórdia, bondade, amor, compreensão para com os outros. Em especial, queremos nessa hora pedir pelos esses nossos queridos, amados, que vai completar mais um ano essa semana, Pai. Que o Senhor esteja suprindo cada necessidade desses nossos queridos, Pai. São amados nossos, são especiais para Ti, meu Pai, na tua seara, Pai. Obrigado pelas suas famílias, meu Deus, pelo trabalho que eles exercem na tua casa de adoração, meu Pai. Deus esteja dando a eles sabedoria para eles possam estar sempre olhando para Ti, meu Pai, tão somente para Ti, meu Pai. Deus abençoe a vida de cada um, meu Pai, que Deus dá saúde para eles, prosperidade, e que cada dia, meu, eles possam entender que o Senhor é bom e que Ele está sempre ao nosso lado. Abençoe, meu Deus, portanto, esses nossos queridos, e nós oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus.
Bom, como dissemos no início, hoje a Elisandra vai nos trazer a palavra. Então, nós louvamos a Deus pela vida dela e queremos, então, passar a palavra a ela, que estará daqui para frente conduzindo-nos nesse estudo. Seja bem-vinda, mesmo longe, tão presente. Deus abençoe. Bom dia, irmãos. É uma alegria muito grande, né, poder estar com vocês. Desde que os cultos passaram, né, a ser online, eu tenho tentado, pelo menos em um dos horários, entrar, porque é muito bom estar com vocês. E quando o Maurício me convidou, queria agradecer muito, Maurício. Eu fiquei muito feliz. É sempre uma grande responsabilidade, meu coração está acelerado aqui. É uma grande responsabilidade falar da palavra de Deus, falar para vocês, mas é motivo de grande alegria também, né? Porque essa é a minha casa, né? Essa é a minha igreja. Então, vamos orar, né? Pedindo a Deus a bênção dele nesse momento. Senhor, meu Deus, meu amado Pai, eu te agradeço, a Deus, por esses momentos preciosos que o Senhor tem permitido a cada um de nós, de mesmo distantes, estarmos juntos em comunhão contigo, ó Pai. Eu te peço, Senhor, uma bênção muito especial sobre essa tão amada igreja, ó Pai, sobre os pastores, os líderes, os departamentos. Te agradeço, ó Deus, pela ação da mesa diaconal de ontem, Senhor. Quantas coisas boas, ó Deus, essa igreja tem feito, ainda que nesses momentos, ou principalmente nesses momentos, Senhor, tão difíceis que temos vivido nesses últimos tempos, Senhor. Eu te peço, ó Deus, uma bênção especial sobre a minha vida neste momento, que eu possa falar aquilo que o Senhor mesmo colocou no meu coração, Pai. Seja comigo, ó Pai, abre os nossos corações e as nossas mentes para ouvir a tua voz, Senhor. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês a apresentação que eu fiz. Na escola eu também trabalho com dessa forma, né? Mas é uma outra plataforma. Aí até conversei com o pastor Paulo essa semana, né? Caso eu desse alguma coisa errada aqui para ele me ajudar. Mas vocês estão conseguindo ver a apresentação, o PowerPoint? Joia, então tá bom. Aí tá frio, mas aqui tá calor. E aí agora ainda que eu vou falar, dá até mais calor ainda. Bom, eu escolhi, né, um tema para a gente refletir essa manhã, que é Moisés, um líder escolhido por Deus. Para que nós possamos pensar em algumas características que Moisés, todos nós conhecemos bem Moisés, mas algumas características que Moisés tinha e que a gente pode se espelhar nele para o nosso dia a dia, né, para os nossos momentos. Esse meu estudo, eu me baseei nos capítulos 30 a 34 de Deuteronômio. Então, são os capítulos finais, né, do livro de Deuteronômio. Nesses últimos 4 capítulos, eles marcam o fim de uma era, né, para o povo hebreu. Eles tinham saído, né, do Egito, eram cativos no Egito, saíram, nós todos conhecemos a história, né? Passaram por muitas situações, muitas lutas, muitas vitórias, e agora eles estavam, então, prestes a entrar na Terra Prometida depois de 40 anos. E um fato muito intrigante até, né? É que o Moisés foi o líder desse povo, né, desde o início, viveu intensamente todos esses momentos, todas essas lutas e vitórias, mas ele não entrou na Terra Prometida, né? Deus permitiu que ele a visse de longe. E bem antes deles chegarem à Terra Prometida, Deus já disse, né, já havia dito a Moisés que ele não entraria. E o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, de refletir com os irmãos, não é o motivo pelo qual ele não entrou. Eu acho que muitas vezes a gente acaba se prendendo em alguns pontos
que eu não diria que não são importantes, mas, na minha opinião, não são os mais importantes, né? O que eu queria pensar com vocês hoje é como Moisés reagiu a isso e como cada um de nós reagiria a isso, né? Depois de liderar esse povo, um povo difícil, né? Um povo reclamão, e ele, então Deus falou para ele, não, você não vai entrar. Teve um episódio, né? Acho que os irmãos sabem, quem não sabe tem que dar uma lidinha lá na palavra, que hoje a gente não vai falar muito sobre isso, mas ele não entrou, a questão é essa, Moisés não entrou. Como ele reagiu? E aí eu queria que você pensasse aí, por alguns segundos, como você reagiria. Pensando em toda a história, como você reagiria. E eu me peguei pensando nisso, né? Eu estava lendo a Bíblia e eu me peguei pensando nisso. E muitos pensamentos passaram pela minha cabeça no sentido de me sentir injustiçada, me sentir, né? Eu não sei, a gente só consegue se imaginar na situação quando a gente vive, né? Mas eu fiquei pensando nisso, acho que eu me senti um pouco injustiçada, ia falar, então agora também, então o senhor vê como que o senhor quer fazer, né? Não tem um pouco disso, assim, né? Então agora o senhor vê o que o senhor quer fazer, já que eu não vou entrar, né? Mas vamos lá, vamos pensar como Moisés, então, vamos esquecer da gente, vamos olhar agora um pouquinho para o comportamento de Moisés. A primeira coisa que me chamou muito a atenção é que Moisés deixou tudo organizado para o sucessor dele, que era Josué, e, inclusive, o encorajou. Eu gostaria que algum irmão lesse para nós Deuteronômio 31, 7 e 8. Os demais textos que eu vou citar aqui já estão na apresentação. Só esse mesmo que eu gostaria que um irmão lesse para nós, que acho que é importante. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todos os Israel, sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Então, eu acredito assim, que todos nós conhecemos bem esse versículo, é um versículo que a gente gosta até, muitas vezes, de postar, né, para nos encorajarmos quando estamos numa situação difícil. Mas vamos pensar que é Moisés falando a Josué, encorajando o seu sucessor, de que é ele que vai entrar com esse povo na Terra Prometida, não eu, né? Você vai entrar. Então, ser forte, corajoso, ser firme, né? Olhe para Deus. Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, em Deuteronômio 33, que nós não vamos ler o capítulo, mas Moisés abençoa as 12 tribos de Israel. Ele tem uma bênção para cada uma dessas tribos. Em Deuteronômio 30, ele deixa promessas e deu orientações de como o povo deveria agir. Então, tudo isso, irmãos, eu acho bem interessante que vocês possam ler, que, né, eu acredito que várias pessoas já tenham lido, mas eu indico, né, na minha humilde opinião, que os irmãos leiam, né, porque com esse viés, sob esse olhar, ele deixa no capítulo 30 uma série de promessas, né, na minha Bíblia diz, promessas misericordiosas, né, e dá orientações para o povo de como eles deveriam agir em relação a Deus, para que eles tivessem uma vida tranquila, né, uma vida boa. E em Deuteronômio 32, ele escreve um cântico, o capítulo praticamente todo é um cântico de louvor a Deus, escrito por Moisés, e eu destaco aí o versículo 4, em que ele diz, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. Então, diante de toda essa situação, Moisés louvou a Deus. Ele não se ressentiu. A Bíblia, não, pelo menos eu não achei, os pastores, né? Eu não sou teóloga, mas assim, eu não vi em nenhum momento Moisés
se ressentindo, ou a Bíblia relatando isso. Mas eu acredito que, por ser humano, alguma tristeza, né, algum abatimento ali pode tê-lo acometido, que seria super natural. Mas o interessante, o que me encanta, né, é ver a forma como ele lidou com isso, a forma como ele se comportou frente a isso. E eu destaco agora algumas características que, na minha opinião, podem ter ajudado. Algumas características que Moisés tinha, que, na minha opinião, podem ter ajudado a ele enfrentar ou ele lidar com essa situação da forma como ele lidou. E eu pus essa carinha aí, porque quando eu li, principalmente esse cântico, eu fiquei igual a esse mocinho, né? Esse desenho aí, uau! Né? Ele exaltou a fidelidade, a justiça e a retidão de Deus, né? Bom, mas vamos lá. A primeira característica é que Moisés era manso, né? Então, em Números 12, 13, diz o seguinte: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Ser manso. Muitas vezes, essa é uma característica que algumas pessoas podem entender mal, né? E achar que é uma coisa ruim. Porque, quer dizer, você é manso, eu vou aceitar tudo, né? Eu não vou me colocar, eu não vou me posicionar, eu tenho que ser manso, vou ser bobo agora, né? Muitas vezes pode soar dessa forma se a gente não entende exatamente o que a Bíblia nos traz como ser manso, né? Eu achei uma definição que eu achei muito interessante, né? A mansidão é uma qualidade que capacita alguém a controlar a força e aplicá-la corretamente. Então, ser manso não é ser passivo frente ao que acontece com a gente e ao nosso redor. Né? Não é simplesmente cruzar os braços e olhar o que está acontecendo. Não, Moisés nunca foi assim. Moisés nunca ficou vendo as coisas que estavam acontecendo e não fez nada. A questão é a forma como a gente faz, a forma como a gente age. E é um desafio para muitos de nós, né? Não nos irritarmos diante de uma situação que nos tira ali da nossa zona de conforto ou do que a gente tinha esperado que acontecesse, né? Então, eu acho que essa característica de Moisés nos ensina que nós não devemos ficar assim parados frente a uma situação, mas nós devemos controlar a nossa força, né? Agir com sabedoria, pedir que Deus nos dê a sabedoria necessária. E aí eu peguei alguns versículos, né, que a Bíblia fala sobre mansidão, sobre ser manso. Em Salmos 37, o Salmo de Davi, no versículo 11 diz: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Mansidão é um fruto do Espírito, né? Se nós temos o Espírito Santo em nós devemos buscar, sim, ser mansos, termos mansidão. Está muito ligado a domínio próprio também, né? E o que Jesus fala sobre mansidão, né? Ele diz para nós: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Esse versículo também é um versículo que me dá a impressão assim, que só de ler ele parece que a gente traz um conforto, né, para nós, porque é isso, se nós aprendemos a ser mansos como Jesus, como Moisés, o apóstolo Paulo fala que nós temos que ser imitadores de Cristo, né, e a mansidão era uma característica de Jesus também. E Jesus nos fala que se a gente aprender a ser manso, a gente vai achar descanso, a gente não vai precisar ficar tão, né, como o pastor acabou de dizer, a dor, ela vem, o sofrimento aí é opcional, tá muito relacionado a isso, a como você enfrenta as situações do seu dia a dia, né? Então, se a gente souber agir com mansidão, vai ter descanso para a nossa alma. E depois Jesus, né, no Sermão do Monte, nas Bem-aventuranças, ele se refere novamente ao Salmo que eu acabei de ler, falando que bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, essa seria a primeira característica. A segunda característica é que Moisés era fiel. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo,
para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Hebreus 3:5. Eu juntei aqui duas características, né? A fidelidade de Moisés o fez ser um líder perseverante. Então, eu acredito assim que todos nós concordamos que Moisés foi muito perseverante. Não foi nada fácil para ele liderar aquele povo. No começo, quando Deus o chamou para essa missão, ele até pensou, ele até não quis aceitar, né? Se colocou como não preparado, pesado de língua, não conseguia falar. E aí Deus foi cercando, porque o propósito tinha um propósito de Deus muito claro, né? Não, o problema é esse, Arão vai com você, ele fala, a hora que tiver que falar com todo mundo, Arão fala, né? E aí Deus vai mostrando para Moisés que ele estava ali ao lado dele e Moisés foi fiel, Moisés confiou. E essa confiança, essa fidelidade fez dele ser perseverante. A Bíblia nos diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Tiago 1:2-4. Então, no nosso grupo de leitura, né, aos sábados, aproveito até para convidar as irmãs que não estão participando, tem sido momentos muito preciosos, muito importantes para o nosso crescimento espiritual. Nós temos falado bastante sobre essa questão da maturidade espiritual, do nosso processo de santificação, né? Que nós devemos, a cada aprovação ou a cada vivência que nós passamos, esses momentos precisam nos trazer perseverança, e essa perseverança nos leva a ter maturidade espiritual, como o próprio Tiago nos fala aqui, né? Então, a perseverança é uma qualidade muito importante. Ontem mesmo falávamos, né, de pessoas que muitas vezes, por uma situação contrária à sua vontade, deixaram de seguir, né, Deus, por num determinado momento se acharem injustiçadas, né? E a perseverança, então, faz com que nós confiemos em Deus, que nós sejamos fiéis a Deus, fiéis de que nada foge ao controle dele, que se ele tem um propósito, e nós sabemos que ele tem um propósito, ele tem um plano para cada um de nós, tudo que acontece na nossa vida está dentro dessa vontade soberana de Deus, né? Então, essa segunda característica, que são duas, ele era fiel e perseverante. Coloquei aqui o que Jesus nos fala sobre perseverança também. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, a perseverança é uma característica muito importante também, que nós devemos desenvolver. Moisés era um homem intercessor. Ele sempre estava intercedendo pelo povo. O povo reclamava, o povo agia de forma contrária à vontade de Deus, contrária ao que Moisés ensinava, passava, mas ele estava sempre intercedendo, né, pedindo a Deus por aquele povo. Então, nessa situação, foi logo após, né, que o povo fez o bezerro de ouro, estava adorando o bezerro de ouro, mas Moisés suplicou ao Senhor e disse, né, por que acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito? Ora, o povo cometeu grande pecado. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então, ele estava, em muitos momentos, ele estava intercedendo pelo povo. Na Bíblia de Estudos de Genebra, sobre esse trecho, né, de intercessão que Moisés faz, diz o seguinte: a crise da deslealdade de Israel, tal como a ameaça de Deus em destruí-los, se resolve na fidelidade de Deus, revelada através do apelo bem sucedido do homem Moisés, que conhecia e alcançava o coração de Deus. Então, é lindo isso, né? É lindo a gente ver
que Moisés conhecia e alcançava o coração de Deus, porque ele estava sempre intercedendo pelo povo, intercedendo por outras pessoas. Teve uma vez que eu ouvi uma pregação, uma mensagem de uma pastora, e ela disse assim, que muitas vezes as nossas orações parecem listas de compras, né? Porque nós fechamos os nossos olhos e elevamos o nosso pensamento a Deus e começamos. Senhor, me dá isso, Senhor, eu quero isso, Senhor, faz isso para mim. E eu comecei a pensar muito nisso, né? E pensei que talvez a minha oração estava um pouco parecida com uma lista de compras mesmo, né? E é claro que ela se referia também à oração no sentido de que a gente deve adorar a Deus, então tem a nossa oração precisa ter um momento de adoração a Deus. Isso até dava uma outra aula, né, sobre oração. Mas, assim, a importância também de nós pararmos de olhar só para nós e olharmos para o nosso próximo. Qual é a necessidade dele, né? Como nós podemos interceder por ele? Porque a intercessão nos leva a amar. Quando a gente começa a interceder por alguém, a gente começa a sentir empatia por aquela pessoa, né? Como se aquele problema que ela está enfrentando começasse a fazer parte de nós. E apesar de nós não estarmos sentindo o que ela está sentindo, a gente se interessa em saber se ela conseguiu resolver, se a saúde dela melhorou. Então, isso desenvolve o amor pelos outros, né? E teve uma outra situação que Moisés também intercedeu pelo povo, que foi logo após a ida dos espias, né, a ver a Terra Prometida, e eles trouxeram informações difíceis, de que havia até gigantes, que ia ser muito difícil deles conseguirem entrar naquela terra, deles conseguirem tomar aquela terra. E aí o povo começou a murmurar novamente, né? E sempre se remetia, era melhor que a gente tivesse ficado lá no Egito como escravo. Agora Moisés põe a gente aqui nessa situação. E estava melhor lá, né? Estava melhor lá, melhor do que ter deixado a gente lá. E isso acende a ira de Deus, né? Mas Moisés sempre lá, o Senhor é longânimo, né? E grande em misericórdia, né? Não olha para esse povo com esse furor, e a ira de Deus ia se amenizando, né? A Bíblia também nos manda, o Tiago também nos fala que nós devemos orar uns aos outros, né? Uns pelos outros, para sermos curados, que muito pode a oração do justo. Jesus intercedeu por mim e por você. Eu gosto muito dessa passagem, né? Lá em João 17:20, em que Jesus fala, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então, nesse momento, Jesus estava pedindo por mim e por você, né? Ainda que nós, né, isso, há mais de 2.000 anos atrás, ou há mais ou menos 2.000 anos atrás, Jesus já orava por mim e por você, ele já intercedia, ele já nos amava, né? Então, que nós realmente possamos ser intercessores uns pelos outros, pois isso nos ajuda a amar uns aos outros, né? E uma última característica que eu aponto aqui é a intimidade que Moisés tinha com Deus, né? Tudo isso, todas essas características, né? Elas vêm uma se ligando à outra, né? E chegam nessa questão da intimidade que Moisés tinha com Deus. E por isso ele foi chamado amigo de Deus. Em Êxodo 33:11, a gente lê que falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. A Bíblia nos mostra que Deus nos convida a ter intimidade com ele. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, Moisés tinha clareza disso. Em todas as situações que Moisés viveu, em todos os momentos que a gente lê, ele estava em constante contato com Deus. Contato leva à intimidade, né?
Eu acho interessante até a gente pensar aquela parte, né, que Moisés fala assim, perdoa o povo ou pode riscar o meu nome do livro da vida, né? A partir do momento que a gente começa a estudar mais, a gente percebe, porque, quando a gente lê assim, lê apenas esse trecho um pouco desfocado, né? Pode até parecer que Moisés foi um pouco insolente, né? Que Moisés foi, olha o jeito que Moisés falou com Deus, né? Pode nos levar a pensar também, olha o jeito que Moisés falou com Deus, parecendo uma criança, né? Então não vai fazer? Não vai fazer? Então tira o meu nome, né? E à medida que a gente vai estudando e conhecendo mais esse homem, nos faz entender que ele tinha tamanha intimidade com Deus que ele se sentia à vontade para conversar com Deus. Nós não temos amigos assim, né, que a gente, eu sei que eu posso conversar, eu sei que eu posso falar isso para fulano, porque ele vai me entender, ele me conhece, né? Então, analisando a vida de Moisés, analisando a pessoa de Moisés, eu acredito muito nisso, né? Que não foi uma insolência, não foi uma malcriação, né? Mas foi assim, Deus me conhece, né? Eu tenho intimidade com Ele para dizer o que vai no meu coração, para dizer o que eu penso a respeito disso, né? A respeito disso e tudo mais. Então eu acho incrível, né? Esse nível de intimidade que Moisés tinha e que eu e você podemos ter também, né? Depende mais de nós do que de Deus, porque Deus nos convida, Deus faz esse convite. Depende de cada um de nós aceitarmos esse convite e nos colocarmos, né, em intimidade com Deus. E como fazer isso, né? Intercedendo, né? Orando, lendo a palavra, conhecendo a Deus, né? Mais e mais. Coloquei outro versículo, né, em que Jesus fala que se pedir, que dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. E aqui eu acho que a gente pode entender que não está sendo apenas de bênção, né? Dessa bênção eu vou pedir, né? E vai ser me dado. Mas de intimidade também, né? O convite está feito. Quem busca, encontra, né? E o que Jesus falou sobre intimidade? Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Então, é mais aí, novamente, esse convite, né, que Jesus nos chama a sermos seus amigos. Bom, essas foram as características que eu elenquei de Moisés: manso, fiel e perseverante, intercessor, amigo íntimo de Deus. São características que qualquer um de nós, eu e você, nós podemos desenvolver, nós podemos nos aprofundar em cada uma delas, e que eu acredito que, à medida que nós consigamos desenvolver essas características, nós encontraremos mais descanso, nós encontraremos mais paz, nós conseguiremos entender, né? Será uma realidade na nossa vida que Deus está no controle, as frustrações serão menores, porque se a gente acredita que nós estamos descansados em Deus, né? Que nós agimos com mansidão, nós não temos do que nos arrepender de uma explosão, de uma palavra dura, né? É claro que mesmo Moisés teve seus momentos, né, de irritação. Nós sabemos que houve situações em que ele perdeu a paciência, né? Mas ele era humano, assim como nós. A questão é que quantas vezes ele agiu com mansidão e quantas vezes ele perdeu a paciência, né? Quantas vezes ele foi fiel e perseverante e quantas vezes ele duvidou de Deus no seu coração. Então, nessa medida que nós devemos procurar essas características, né? Fazer com que essas características sejam presentes realmente na nossa vida. Então, eu coloquei só um joinha, que essas são as características que nós devemos perseguir.
E, como uma última reflexão, olha o que a Bíblia diz sobre Moisés, né? Em Deuteronômio 34:10. Nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, com quem o Senhor tivesse tratado face a face. Então, eu acredito que Moisés fez tudo o que ele fez, não se ressentiu, continuou a missão que ele tinha, porque ele sabia quem era Deus, ele sabia quem ele era em Deus, ele sabia do amor de Deus por ele. E se nós pensarmos quantas experiências maravilhosas Moisés teve, não ia ser isso que ia apagar toda essa história, né? E que isso aconteça com nós também, meus irmãos, que momentos difíceis, momentos em que são usados para forjar o nosso caráter, nós vimos que as provações a gente não deve se entristecer, né? A gente deve sentir alegria porque elas estão ali para forjar o nosso caráter em Cristo e para que nós nos lembremos de quem nós somos em Deus e do amor que Deus tem por nós. Então, uma última leitura que eu gostaria de fazer é: devemos pedir que Deus nos ensine a viver como Moisés. Ensine-nos a olhar e falar com amor, a viver cada dia agradecidos por sua fidelidade, justiça e retidão. Que não percamos tempo pensando no que não temos ou no que merecíamos ter, segundo nossos olhos humanos. Que Ele nos ensine a confiar nele em todo tempo e em qualquer circunstância. Amém. Essa tem sido a minha oração, pedido para que Deus, na sua infinita misericórdia, né, nos ajude a nos espelharmos nesses grandes heróis da fé que a Bíblia nos apresenta. Essa era a reflexão que eu separei, que eu preparei para conversar com vocês nesta manhã. Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos, Elisângela, que bela reflexão. Deuteronômio 31:8 é um dos versículos que eu mais gosto, que eu tenho feito até em palestra. Fiquei muito emocionado pela sua dedicação e é muito feliz por ver você, porque as suas aulas são muito boas, você prepara com amor, com fundamento, e quando você começou a falar eu quase choro, porque só em lembrar de você dentro lá que dava tantas aulas boas. E muitas vezes as pessoas estão distantes, mas estão presentes em nossos corações. Você também é uma filha amorosa, uma filha querida, que deve fazer uma falta imensa para seus pais, e nós que somos, não somos da família carnal, sentimos a sua falta, imagine eles, né? Você é uma pessoa extraordinária, um ser abençoado. Muito obrigado, eu fico emocionado porque também tenho filhos que estão às vezes longe também. É isso, e que Deus nos abençoe. Eu quero também agradecer imensamente o trabalho da MASE. Eles têm feito um trabalho incrível, mesmo distante. Às vezes eu tenho percebido o deslocamento deles. O mês passado eu fui com Rose e Letícia num lugar tão distante lá na Zona Leste, pegar fraldas descartáveis. Antes passamos no centro, descarregamos as cestas básicas, né? E muitas vezes a igreja não fica sabendo do trabalho que esse pessoal faz. É um trabalho incansável de levar e trazer, e muitas vezes levam a palavra de Deus também. Então, Masde, muito obrigado. Na oração eu omiti vocês, mas vocês estão presentes, todos os membros, em nossas orações. Tá bom? Eu quero agradecer também pela recuperação do Pedro Sérgio. O Pedro Sérgio, ele esteve na nossa igreja há muito tempo, quando eu conheci em 87 a igreja, e ele fez um processo ontem e deu tudo certo, né? Ele agradeceu as orações da igreja. É isso. E também temos que estar lembrando das orações do seu Muriel, né? É isso. Obrigado, Elisângela. Que Deus te abençoe. Amém. Faço minhas palavras do Maurício. Eu nunca tinha ouvido você. Na verdade, quando você estava dando aula lá para os adultos, eu estava em cima com os jovens. E o que você pregou agora dá para ser um sermão, viu?
uma boa homilética, sermão bem divididozinho, dá para subir no púlpito e pregar. Se você tivesse aqui, você já ia ser escalada para um dia desse subir no púlpito e pregar. É um desafio Mas, amém. da aula, né, através de uma plataforma, né? Apesar de ser assim, uma alegria a gente poder estar junto, mas é um desafio de como você prende a atenção, né? Eu tenho sofrido com as minhas crianças e com vocês, adultos, é mais difícil ainda, né? A gente tem que ser sucinto, mas tem que passar a mensagem. Eu só tenho a agradecer mesmo, né, a vocês pelo carinho. Eu sinto muita falta de vocês, muita mesmo. Mas ao mesmo tempo, a última vez que eu estive na igreja, eu comentei com a Dalva, né? O quanto quando eu chego na igreja parece que eu não tenho nunca sair dali. Tal como eu me sinto acolhida, bem recebida. Então, eu amo todos vocês. Amém, amém. Recíproca é verdadeira. Deus abençoe sua vida. Eu quero lembrar, antes da gente orar encerrando, que ontem a Edicleia fez a cirurgia dela, né? Então, eu não sei o resultado, creio que esteja tudo bem, mas a gente vai estar ligando para ela durante essa semana, ou hoje ainda. Está tudo bem, a Dalva está falando que foi tudo bem, correu tudo bem. Agradecer a Deus pela recuperação dela. Nós vamos orar agora, lembrando que domingo nós temos a nossa Santa Ceia, tá? Vamos orar agora e depois eu passo alguns avisozinhos para os irmãos. Eu vou pedir para a Dalva estar orando, encerrando a nossa escola dominical. Oremos. Fala, dona Wanda. Pode falar, dona Wanda. Dona Wanda? Dalva vai orar, então depois se fala. Obrigada, Senhor Jesus, por esse tempo que tivemos. Obrigada, Pai, pela comunhão que temos uns com os outros, pela Tua palavra. Apesar da distância física, Senhor, o Teu amor, a Tua palavra nos une, Senhor. Te agradecemos, Pai, pela palavra, Pai, que Elisandra nos trouxe. Obrigada, Pai, pela Tua palavra, que ela é sempre viva, Pai, ela toca nos nossos corações. Obrigada, Pai, pelo exemplo que temos na vida de Moisés. Obrigada, Pai, por tantos exemplos que temos na Tua palavra. Que possamos, ó Pai, realmente buscar intimidade com o Senhor, buscar estar perto, Pai, buscar estar intercedendo uns pelos outros, que possamos estar sendo, Pai, sempre fiéis, ó Pai, ao Senhor. Usa, Senhor, cada vez mais as nossas vidas, Senhor. Que essa distância social que temos tido não seja um empecilho para falarmos de Ti e demonstrarmos o Teu amor, ó Pai. Que pessoas possam ouvir o Teu Evangelho, pessoas possam se chegar a Ti, pessoas possam se converter ao Senhor, nesses tempos, ó Pai, que estamos vivendo. Obrigado, Pai, pela nossa igreja, obrigado, Pai, pelos membros da nossa igreja, que o Senhor tem colocado, Pai, amor no coração de cada um e que podemos estar, aos poucos, mostrando, Pai, realmente Teu amor pelos outros. Obrigado, Pai, pela Nádia, obrigado pela ação de ontem, obrigado pelos aqueles irmãos que puderam estar ali, contribuindo, Pai, com mantimento, para estar abençoando outras vidas. Que o Senhor continue usando as nossas vidas, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de nosso Deus Pai, que as ricas e preciosas consolações do Espírito Santo estejam sobre sua vida, meu querido, minha querida, sobre tua família, sobre o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém.